Olá, seja bem-vindo ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou falar sobre a economia açucareira, dando sequência a esse estudo sobre o período colonial brasileiro. Então, se você ainda não viu o vídeo sobre a colonização do Brasil e sobre o escravismo colonial, eu vou deixar os cards aqui, vou deixar também o link na descrição desse vídeo. Aproveita e clica logo aí em curtir. Se você não é inscrito no canal, aperte aí no inscreva-se e se inscreva agora. Então vamos ao vídeo de hoje. Então, a economia açucareira, ela foi a primeira atividade econômica implantada no Brasil pelos colonizadores portugueses, a assumir grandes proporções após aqueles primeiros 30 anos de exploração do pau-brasil a partir do escambo, com os povos indígenas. Então, essa atividade econômica, ela acabou se mostrando uma atividade com grandes possibilidades de lucros para os portugueses. E, além de tudo, como eles precisavam implantar alguma atividade econômica que fosse de fato lucrativa para dar sentido à colonização do Brasil, os portugueses então levaram em consideração os valores possíveis, a partir da comercialização do açúcar, que tinha preços bastante elevados no comércio europeu, no mercado europeu. E como eles já tinham algumas experiências, a partir da implantação das atividades voltadas para a produção do açúcar nos Açores e na Ilha da Madeira, utilizando também a mão de obra dos escravizados lá no século XV, eles acabaram optando por implantar essa atividade econômica e fazer com que o Brasil se tornasse então uma colônia capaz de gerar bastante rentabilidade e bastante lucros. Então, quem financiou inicialmente a implantação dessas atividades econômicas aqui no Brasil foram os italianos e, posteriormente, foram os holandeses os principais financiadores, essa burguesia que possuía maiores recursos financeiros, já era uma burguesia mais estabelecida do que aqui a gente pode considerar que existia lá no contexto português. Então, como o território da América Portuguesa, o território do Brasil, ele tinha características, tanto do ponto de vista do solo, quanto do clima, na costa litorânea, sobretudo da região Nordeste, os portugueses então perceberam que era possível se introduzir o cultivo de cana para a produção do açúcar, esse produto altamente lucrativo no comércio europeu. Então, como é que começou-se a produzir e a se implantar essa atividade açucareira no território brasileiro? Os principais espaços utilizados para a produção nesse primeiro momento eram territórios que correspondem hoje ao litoral da Bahia, ao litoral de Pernambuco, do Rio de Janeiro e também São Vicente, lá no território a partir de onde viria a se formar, então a se originar o estado de São Paulo. A base que estruturou essa economia açucareira a gente pode denominar de plantation. Esse sistema de plantation ele é fundamental para a gente conseguir compreender como se organizou e se desenvolveu a atividade açucareira no Brasil. Então, existem 3 elementos que são considerados básicos para caracterizar esse sistema de plantation. Nós temos a monocultura, ou seja, o cultivo de uma determinada mercadoria, de um determinado produto, no caso, a cana-de-açúcar, para a produção do açúcar. Então, a monocultura, cultivo de uma atividade. Não significa, obviamente, a gente pensar que no Brasil só se plantava cana e só se produzia cana. Existia também o mercado interno que era complementar a essa economia açucareira. Mas de importância para as exportações, no contexto mercantilista, era a monocultura, uma característica fundamental do sistema de plantation. Um outro elemento muito característico é a escravidão. Então, foi utilizada a mão de obra dos escravizados para o desenvolvimento dessa atividade econômica. E o terceiro pilar de sustentação da plantation, nós temos o latifúndio, que é essa grande propriedade de terra que caracteriza tanto a implantação dessas áreas produtoras
de açúcar no contexto colonial. Então, o lugar, o espaço utilizado para a produção, tanto para o plantio da cana quanto para a produção do açúcar, ele é denominado de engenho. Então, nós temos no engenho um símbolo muito forte dessa atividade açucareira no Brasil. E o engenho, ele representa toda a propriedade e não somente aquela área onde se produzia a cana. Então, a lavoura, onde a gente tinha lá a plantação de cana, fazia parte do engenho. O engenho em si, lá onde se moía e se produzia o açúcar. A casa grande, onde geralmente moravam, né, o senhor de engenho e a sua família, né, os seus agregados mais próximos. Existia também a habitação voltada para a moradia dos escravizados, né, a que nós conhecemos como senzala. E então todo esse espaço, toda a estrutura de produção da cana-de-açúcar, ela é denominada de engenho. Há também uma força muito grande, uma presença muito significativa da representação da religiosidade católica nesse contexto. Então era muito comum que existissem dentro desse engenho, dentro dessa propriedade, uma capela também voltada para esse culto religioso. Como eu falei, a gente fala de monocultura, a produção de um determinado produto se sobrepondo aos demais. Mas não significa dizer que só se produzia no Brasil cana-de-açúcar. Existia também o mercado interno, que era relativamente dinâmico e que servia, né, como é que eu posso dizer? Servia para o abastecimento complementar dessa atividade açucareira, né? Afinal de contas, existiam as demandas, né, por alimentação, e nem tudo o que era necessário, o que era consumido dentro da colônia, vinha de lá, da Europa, vinha de Portugal, como muitas vezes a gente é levado a pensar. Então, pensando na sociedade desse período aí, na sociedade do Brasil açucareiro, ela era uma sociedade caracterizada pela existência de uma desigualdade muito grande. Então nós podemos classificar, né, em estados. Quem estava lá no topo, quem ocupava os mais altos escalões dessa sociedade colonial, dessa sociedade açucareira, né, era o senhor de engenho. Então ele estava lá no topo, né, junto com aqueles comerciantes mais abastados. Quem estava ocupando um espaço intermediário eram aqueles trabalhadores pobres, mas que eram livres também, e pequenos comerciantes, né, que conseguiam sobreviver de forma livre, mas sem grande expressividade nesse cenário mais extenso, né, podemos dizer assim. E quem estava na base dessa sociedade açucareira eram aqueles que serviam, né, de mão de obra principal, como bastante conhecida a frase, né, que diz que os escravos eles eram as mãos e os pés do senhor de engenho. Então eles ocupavam a base dessa estrutura social, mas contraditoriamente eles eram os responsáveis por fazer a dinâmica dessa economia açucareira, né, se desenvolver e os lucros ficarem, né, voltados aí para os proprietários, né, o proprietário do engenho, para os comerciantes europeus, né, e não para esses escravizados. Além disso, né, essa figura do senhor de engenho, ela é bastante característica dessa economia açucareira, dessa sociedade, né, do Brasil açucareiro. Essa estrutura familiar, vamos dizer assim, ela era uma estrutura caracterizada pela família patriarcal. Então, o senhor de engenho, ele era central nessa sociedade e no seu entorno, né, estavam as demais pessoas. É interessante também tocar numa questão de gênero aqui, que se refere ao espaço ocupado pelas mulheres. Então, quanto mais de elite fossem as mulheres, mais elas ficavam, né, submetidas a esse sistema de controle do patriarcado. Então, a gente pode pensar o seguinte, né, aquelas mulheres que pertenciam às camadas mais pobres da sociedade, elas desfrutavam de um pouco mais de liberdade, entre aspas, né, já que elas poderiam ter mais facilidades para acessar, por exemplo, os espaços públicos, diferentemente daquelas senhoras, né, de elite que elas precisavam
né, elas tinham, na verdade, um cuidado muito maior com a sua... eles tinham um cuidado muito maior em resguardar a sua honra, né? Então ficariam muito mais submetidas a esse sistema de controle. Então, pensando, né, nessa atividade econômica de produção de açúcar, que foi extremamente lucrativa para a economia colonial, né, a primeira grande atividade, né, a ser desenvolvida compondo esse sistema de colonização, né, ela passa também por um processo de auge, mas com o passar do tempo, né, ela vai passar por um processo de decadência. Então, a decadência na produção açucareira no Brasil, ela está relacionada ao contexto de ocupação dos holandeses, né, do Nordeste brasileiro. Então, esses holandeses que eram, né, os responsáveis, né, os grandes aliados dos portugueses no negócio do açúcar no Brasil, eles acabaram, né, por conta de questões relacionadas ao período da União Ibérica, eles acabam, né, rompendo essa boa relação com os portugueses e ocupam boa parte do território nordestino, né, onde se produzia boa parte do açúcar no período de colonização. E a partir desse momento, né, começam a se desenhar os caminhos que levariam à crise da produção de açúcar, da economia açucareira no Brasil colonial. Então, esses holandeses, eles eram responsáveis por financiar a produção, eram eles que refinavam o açúcar, né, já que os portugueses eles não detinham essa tecnologia de refinar o açúcar. Os holandeses também eram responsáveis por transportar e também por comercializar o açúcar lá na Europa. Então, eles desempenhavam um papel chave na produção do açúcar. E a partir do momento que eles rompem a sua boa relação com os portugueses, depois da União Ibérica, eles ocupam o Nordeste brasileiro e monopolizam a partir daí a produção do açúcar. Por volta, né, de 1630, mais ou menos, os holandeses conseguem de fato ocupar o Nordeste brasileiro, né, na área principal de produção de açúcar, e eles também vão ocupar colônias portuguesas lá na costa africana, que eram responsáveis pelo fornecimento dos escravizados que trabalhariam, né, que exerceriam essa mão de obra principal na atividade açucareira no Brasil. Então isso acaba dificultando muito, né, para os portugueses no negócio do açúcar e já acaba, de certa forma, trazendo algumas dificuldades nesse sentido. Os holandeses, eles acabam, né, sendo expulsos do Brasil a partir de 1654 e o problema é que eles levaram as tecnologias, né, eles já detinham boa parte do processo produtivo, né, eles refinavam, eles transportavam, eles comercializaram e a partir do momento que vieram para o Brasil, eles perceberam também como era essa produção no cotidiano, né, desde o início. Então eles acabaram levando essa tecnologia quando foram expulsos do território brasileiro e começaram a produzir um açúcar nas Antilhas, né? E esse açúcar ele acabava ficando mais barato do que o açúcar produzido no Brasil, o que trouxe, né, grandes dificuldades para a economia açucareira e trouxe, né, juntamente com isso, trouxe o que a gente chama de crise do açúcar, né? Para a sorte dos portugueses, esse contexto de crise na produção do açúcar vai ser muito próximo do período aí onde foram encontradas as primeiras minas, né, para a produção para a exploração de pedras preciosas e traz um novo fôlego para a economia colonial continuar se desenvolvendo. Então esses são, na verdade, os principais pontos aqui que eu achei interessante trazer para discutir com vocês a respeito da economia açucareira. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Não se esqueça, né, de compartilhar para ajudar nos estudos dos seus colegas. Então, bons estudos e até o próximo vídeo.